Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É com muito tremor e amor que estou aqui. Quero iniciar com um versículo onde está em Efésios 5:20, onde diz: porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, assim como também Cristo faz com a igreja. Aos 27 anos, eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero. A princípio, eu tinha uma vida bem agitada, era jovem, trabalhava bastante, servia ao Senhor, trabalhava com os adolescentes, dava aula nas EBD, então eu tinha uma vida bem ativa na igreja. E quando eu soube do diagnóstico, eu fui ao chão, porque eu tinha uma mentalidade de que eu estando aqui no altar, nada poderá me acontecer. Eu estando aqui, eu estou livre de tudo, de todas as doenças, de todos os acidentes. Então eu tinha uma mente que eu tinha que só servir ao Senhor e pronto. E realmente eu amava servir, amo servir até hoje, graças a Deus, por amor a Ele. Só que eu tinha essa mente vasta, essa mente ínfima sobre isso. E quando chegou o diagnóstico, eu fui ao chão, tipo, como assim, Senhor? Câncer, essa doença terrível, como assim? Eu não tenho tempo para ter câncer, eu tenho que te servir. Como é que vai ficar meus adolescentes, meus preciosos? Como é que vai ficar a EBD? O louvor? Que vai acontecer? E eu fiquei me perguntando muitas vezes, até que Deus me deu um sonho. Eu estava dormindo e, de repente, eu escutei o ronco do meu esposo, dormindo. Só que, de repente, esse ronco dele se transformou em palavras. E eu comecei a ouvir essas palavras, era como se fossem salmos. Umas palavras bem difíceis, muito além do meu entendimento. E as palavras lindas, irmãos, só que a voz era a voz do ronco do meu esposo. E era salmos, ele falando em salmos. Só que no final, que foi o que ficou gravado na minha mente, ele disse: eu estou cuidando de você. Nesse momento, minha vida mudou e eu me dei um gás e eu comecei a fazer o tratamento, chegava das quimioterapia, ia pregar. A gente andava em células, e aí tinha células, aí as irmãs, Vânia, vem dar o seu testemunho. Eu agora, toda debilitada com as quimioterapias, e ia dar o testemunho, porque eu sabia que Deus estava comigo, eu tinha essa certeza. Porque Ele me disse, eu estou cuidando de você. Então eu não tive dúvida nenhuma, que durante o tratamento Ele ia estar comigo. E eu comecei a fazer as quimioterapias, comecei a fazer as rádios. Antes eu ainda não tinha encontrado as mulheres de lenço. E nesse período, irmãos, eu vejo que Deus me transformou minha vida, porque eu tinha uma mente bem pequena a respeito sobre o meu cuidado com o corpo. Até que eu li em Eclesiastes, que diz assim: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da hora. Eu pensava assim que tudo tinha uma hora, ou seja, eu nasci e vou morrer num tempo determinado de Deus. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de eu poder viver mais, até encontrar esses versículos. Até em Êxodo 20:12, que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vidas longas na terra. Então eu pude perceber que depende de mim, que as minhas atitudes vai fazer com que eu viva mais ou com que eu viva menos. E durante esse processo eu abri a mente, porque Deus está comigo, tudo tem um propósito. Então o que eu vou aprender neste lugar? E eu comecei a olhar em volta. No hospital, antes eu reclamava de pouquinhas coisas, sabe? E no hospital,
eu vi pessoas que não podiam se alimentar, porque o câncer estava na garganta. Tinha que comer comida batida no liquidificador para poder descer. Tinha pessoas que queriam só tomar um banho. Às vezes a gente reclama, esse chuveiro, essa água gelada. Lá tinha pessoas que queriam só tomar um banho, mas não podia, porque o câncer estava nas pernas, ela não se locomovia. Tinha pessoas que queriam apenas um abraço, mas lá não podia, porque muitas pessoas não chegavam perto dessas pessoas com medo de que poderia pegar essa doença. Então eu pude perceber, olhando à minha volta, que a minha vida era tão boa. Eu podia andar, eu podia comer, eu podia falar. E muitas vezes eu reclamava de tão pouca coisa. E nesse tempo Deus me transformou. Eu digo que antes eu era a Vânia antes do câncer e a Vânia hoje. E eu falo uma frase que muitas pessoas se sentem aterrorizadas, mas que se fosse para mim me tornar a pessoa que eu sou hoje, eu passaria por tudo de novo. Só para me ter a mente que eu tenho hoje sobre a respeito do amor de Deus com as pessoas. Só para me ter a mente de que eu devo cuidar do meu corpo, eu devo cuidar, porque Deus determinou isso. E nesse tempo eu conheci as mulheres de lenço. Eu recebi um convite da doutora Patrícia Lisier para tocar para ela enquanto ela ministrava nas mulheres de lenço. Eu sinto que foi mimo de Deus, porque eu tenho certeza que eu estava só colhendo as consequências das minhas escolhas, e Ele me levou até aquele lugar. A partir do momento que eu pisei os pés, eu sabia que eu não queria mais sair daquele lugar. Quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu recebi foi um abraço. E a partir desse abraço, eu recebo ele até hoje, acabei de receber aqui. Foi o que mais me marcou. Mas naquele lugar, eu nunca tinha encontrado um lugar, nunca tinha ouvido falar das mulheres de lenço. Nem sabia que a cidade tinha um lugar que patrocinava tudo isso, que fazia tudo isso por uma vida. Que cidade que acolhe pessoas a troco de nada? Que mulheres que trabalham sem cobrar R$1 de nada de ninguém, apenas servem. Quando eu entrei naquele lugar que eu conheci aquelas mulheres, que eu via que elas se doavam, porque lá tem de tudo, psicólogo, dentista, tem fisioterapeutas, tem médicos, tem as meninas da estética que fazem sobrancelha, maquiagem, tem de tudo. E eu senti um amor tão grande daquele lugar que eu falei, só pode ser Cristo. Não tem como o ser humano se doar tanto assim que não seja Cristo na vida delas. E através das mulheres de lenço eu recebi todo esse amor, todo esse cuidado, que eu chegava das quimioterapias, das rádios, das consultas e ia para lá, ia com alegria, porque eu sabia que lá eu ia ser restaurada naquele lugar através daquelas vidas. Então, elas fizeram toda a diferença na minha vida. Não somente com o que elas doavam, mas com os sorrisos, com os abraços. E a gente recebia o serviço delas sem pagar R$1. Todo esse cuidado, com tanto amor, com tanta alegria, que eu falei, Cristo está no negócio. E eu entrei lá como paciente, e eu vou sair como voluntária. Serei eternamente grata por tudo que elas fizeram na minha vida. E através disso elas me ensinaram, hoje eu sou discípulas delas, de como servir, de como amar, independente da situação, independente das pessoas. Elas me tornaram discípulas, me ensinando como é o verdadeiro amar através de Cristo. E eu sou eternamente grata pela vida delas. E eu quero encerrar com uma frase que eu ouvi o pastor Luciano Subirá, disse que ele ouviu uma pessoa que morreu aos 29 anos. E ele falou assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e hoje já não posso mais levar a mensagem. Então, queridos, o trabalho com o cuidado com o corpo é tão importante como levar a mensagem.
pois sem o nosso corpo não tem como nós continuarmos servindo. Então, que possamos cuidar, não só servir a Deus, mas que possamos também cuidar do corpo que Ele nos deixou. Em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero complementar, sobre a questão do cuidado que a família tem. Eu fiquei ali refletindo sobre o que a Léo comentou. E eu achei muito forte, sabe, a questão de uma pessoa estar sendo tratada e chegar na sua casa e não ser acolhida por aquela pessoa que tanto, cuidou dela. E isso, graças a Deus, Deus me deu essa condição. Eu trabalhava, o meu patrão cedeu 20 dias do meu trabalho para mim estar acompanhando ela na cirurgia. E no dia da cirurgia foi um dos aniversários de casamento, por sinal. Fizemos aniversário de casamento acompanhando ela ali no hospital. Confesso que eu sou terrível para ficar em hospital. Fiquei 3 dias dentro ali acompanhando ela. Quando nós saímos, cheguei no hotel que nós íamos ficar lá durante 20 e poucos dias para questão dos tratamentos até o médico liberar. Passei mal o dia inteiro, jogando fora tudo que eu comi no hospital. Mas, graças a Deus, Deus nos deu essa honra de poder cuidar dela. E é algo muito importante, a família estar presente nesses momentos, porque momentos difíceis é algo que realmente é difícil de você participar. Quando está todo mundo feliz, maravilha. Beijo e abraço, mas quando tem esse tipo de cuidado, acompanhei ela várias vezes nos processos ali em Cacoal, quimioterapia, radioterapia, enfim, o que eu pude estar presente, eu fiz a minha parcela, Então, assim, tenho certeza que Deus, Ele tem nos honrado, tem nos agraciado. Hoje eu creio que ela é uma pessoa, não tem sequelas nenhuma. Mas isso não é mérito meu, não é mérito do médico, é mérito do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a todos. E o ano passado eu recebi alta do meu médico, mas não fez tanta diferença porque eu já não me parava e com a alta eu só tive um papel dizendo que eu estava de alta. Mas independente disso, com alta ou não, vou continuar servindo em nome de Jesus.